Olá, eu sou o Seiichi Arata e este aqui é um vídeo de empreendedorismo especial para 3 tipos de pessoa. Primeiro, se você é do tipo de pessoa que está pensando em montar um negócio próprio. Segundo, se você já tem um negócio, mas um negócio com dificuldades em crescer. Ou terceiro, se você já tem um negócio que vai bem, porém vai bem às suas custas pessoais, te deixando totalmente sobrecarregado e sem tempo para nada. O E-Myth Revisited é um excelente livro do autor Michael Gerber que passa uma mensagem especial para o jovem empreendedor. Anote aí qual é. Para ter um negócio de sucesso, não adianta você apenas entender do negócio. Também tem que entender de negócios. Acima de tudo, tem que saber construir um sistema que pode ser executado por qualquer pessoa que você queira contratar na expansão da empresa. Como assim entender de negócio em vez de entender apenas do negócio? Imagine que você cozinha extraordinariamente bem e trabalha num banco, ok? Então todos os seus amigos dizem, cara, larga essa vida de bancário, vai montar aí um restaurante que você tem talento, você tem mão cheia, você cozinha muito bem. Esse é um exemplo de quem entende do negócio. Qual que é o negócio? O negócio, no caso, é gastronomia. Cozinhar bem não significa que o restaurante criado sozinho, apenas por esse bancário, necessariamente vai dar certo. Por quê? Porque é importante entender de negócios, como contratar, como gerenciar funcionários, como fazer o marketing, como cuidar de toda a contabilidade, dos aspectos jurídicos, como criar e implementar um plano estratégico de crescimento da empresa. A gente tem uma visão clara se ele deseja ter, por exemplo, poucos estabelecimentos, num caráter de exclusividade, ou se ele pretende expandir, ganhar escala, virar uma franquia e oferecer o que ele tem de bom para o Brasil inteiro, quem sabe até para o mundo inteiro. Na opinião do Michael Gerber, a empresinha de fundo de quintal tem pouquíssimas chances de sobreviver. A única possibilidade dessa empresa prosperar por vários anos é se houver aí uma dedicação do empreendedor para aprender mais sobre negócios e se desvincular um pouco do negócio em si. Quer dizer, para lucrar e atender bem os clientes, nós temos que ficar menos focados no negócio, ou seja, no caso, sair da cozinha e passar a ter uma perspectiva maior de como fazer negócios. Este vídeo vai explicar em detalhes quais são as propostas do Michael Gerber, nos pontos que eu concordo e também aqueles que eu não concordo tanto. Farei algumas ponderações baseadas na minha experiência pessoal e também comparando com outras teorias até opostas de autores mais modernos, como é o caso do Seth Godin, tem o livro Linchpin. O problema. Para o Michael Gerber, o maior problema encontrado pelos jovens empreendedores é de um mito. Por isso, o título do livro é E-Myth, ou seja, Entrepreneur Myth, o mito do empreendedor. Qual mito que é esse? É que se nós entendemos do negócio, nós necessariamente entendemos também de negócios. Isso não é verdade. Uma coisa é a gente entender do trabalho técnico, entender do negócio. No caso do amigo bancário, além de fazer um bom trabalho no banco, ele também sabe cozinhar pratos com rapidez, com sabor, de forma saudável, deixar o prato bonito, bem apresentável, não é? Uma outra coisa é entender de negócios, é entender como estruturar um negócio lucrativo, não é? Só que tem esse detalhe, o negócio lucrativo ele tem que executar muito bem o trabalho técnico, no caso, cozinhar bem. Só que além disso, tem vários outros trabalhos inesperados. No caso do bancário amigo aí que gosta de cozinhar, além de precisar cozinhar, ele também tem que fazer propaganda, cuidar das finanças, escolher os melhores ingredientes a preços competitivos. Ele tem que lidar com problemas jurídicos, gerenciar garçons, gerenciar faxineira, o delivery. Então aquela paixão em cozinhar acaba ficando soterrada quando existe muita coisa para fazer. De repente ele está aí acordando 5 da manhã para ir até o mercado, conseguir ingredientes frescos para deixar tudo preparado para receber os clientes lá no horário de almoço. Depois do horário de almoço, em vez de descansar, está na hora de fazer propaganda, cuidar da contabilidade, entrevistar novos candidatos para garçom, tem que comprar mais copos que quebraram, tem que ir para o banco, fazer outra faxina, abrir o restaurante para o jantar e o último cliente vai embora lá pelas 11 da noite, meia-noite, e aí tem mais uma outra organização. Para piorar, com tanta coisa para fazer, esse nosso amigo, que antigamente era um bom cozinheiro, um ótimo cozinheiro,
começa a pisar na bola. Um dia, um dos garçons faltou ao trabalho e ele, além de ficar lá na cozinha, também teve que cobrir o garçom, correndo em dobro. Ficou tão cansado que acabou dormindo um pouco mais e não conseguiu comprar os ingredientes fresquinhos no mercado, como ele sempre faz, e improvisou com alguns ingredientes enlatados. Obviamente, os clientes perceberam. Ou seja, com o tempo, esse modelo romântico do bancário que larga tudo para abrir um restaurantezinho não é um modelo sustentável, não tem estrutura. Esse negócio vai fechar, porque não dá conta de tudo sozinho, ele não é sustentável. E se não fechar, pode acontecer algo até pior. O empreendedor vai se esforçar mais e mais, acordando mais cedo, dormindo mais tarde, fazendo aquela pausa de 10 minutos para almoço, cedo ou tarde, vai ter um piripaque e não consegue mais trabalhar. O empreendedor que queria sair do emprego chato lá do banco, queria fugir do chefe e abrir o próprio negócio, encontra um novo pesadelo. A empresa dele é o novo chefe, é o pior chefe possível. Ele se torna um escravo de si mesmo. Repare que estamos aqui falando de um bancário que abre um restaurante, mas é apenas um exemplo. A mesma coisa vale para quem abre uma pousada, para quem abre uma loja de produtos importados, para quem abre, sei lá, uma escolinha de idiomas, uma academia de ginástica ou qualquer outro pequeno negócio sem ter um planejamento cuidadoso para cuidar da estrutura, para montar essa estrutura de negócios. O Michael Gerber diz: se o nosso interesse, a nossa paixão é apenas fazer aquele trabalho técnico, exclusivamente, no caso, cozinhando, se nós não temos o mínimo de interesse em aprender sobre negócios, o ideal é buscar um emprego de cozinheiro. E veja, não tem absolutamente nada de errado nisso. Às vezes, quando a gente acompanha palestra de pessoas falando sobre empreendedorismo, pode dar a impressão que todo mundo tem que ser empreendedor. Né? Sonhar grande é ser empreendedor. Grande erro. Tem pessoas que serão miseráveis sendo empreendedoras. Ser empreendedor é ter que lidar com os 1000 pepinos que aparecem no meio do caminho. Mergulhar para se envolver com administração, com estratégia. No exemplo aí do bancário, que gosta muito de cozinhar, é muito provável que ele encontrasse aí mais realização sendo um chefe de restaurante, o restaurante é montado, daí ele se concentra naquilo que ele gosta de verdade, naquilo que deixa ele feliz. Agora, se nós queremos ser o dono do restaurante, então nós não podemos ter aquela mentalidade de cozinheiro apenas. Caso contrário, todas as responsabilidades ligadas a ser dono de negócio são deixadas de lado, são mal executadas e isso se reverte em grandes problemas. Esse é um dos principais motivos de empresas jovens quebrarem depois de 1 ou 2 anos de abertura. Você sabe das estatísticas. Está dando para entender o tamanho do problema? Eu acho que se você já iniciou o seu negócio próprio, lembra os 3 tipos de pessoa para esse vídeo, não é? Independentemente de ser um restaurante, uma empresa de consultoria, uma pousada, uma loja, seja lá o que for, você já deve ter entendido essa mensagem, talvez até sentido na própria pele como as coisas podem ser complicadas. Caso você ainda não tenha começado, você só está com as ideias, né? O perfil número 1, eu acho que esse vídeo vai ser muito útil para você não cair nessa cilada. Este vídeo do Empredig é dividido em 3 partes. A primeira parte, que é essa aqui que você está vendo, ela é grátis para todo mundo. Fica no nosso canal YouTube, youtube.com/Empredig. E a segunda e a terceira parte são exclusivas para os assinantes Empredig. Nesta primeira parte aqui nós vamos ver como nós podemos preparar todo o trabalho estratégico e de gerenciamento, para que a gente possa empreender entendendo de negócios. Né? Para isso é necessário entender todos os ciclos de maturidade das empresas, infância, adolescência e maturidade. Anote aí que isso é importante. Infância. Na infância existe uma única entidade. É o empreendedor, que é a mesma coisa que a empresa. Infelizmente, a maior parte das empresas fica aprisionada nessa fase, quando a empresa faz apenas aquilo que o dono está com vontade de fazer, com capacidade de fazer. Se o dono quer trabalhar, então a empresa está operante. Se o dono quer tirar uma semana de folga, aí não tem nada acontecendo na empresa. Se o dono quer fazer propaganda, a empresa está lá rodando propaganda. Mas se o dono não gosta, acha complicado, ou simplesmente não tem tempo, não tem interesse, não tem nenhuma propaganda sendo feita para aquela empresa. Não é? Consegue imaginar a consequência disso? Isso não é maduro. O ideal seria se o dono fizesse aquilo que a empresa precisa que seja feito.
Então no começo, nessa infância, nós temos aí muita energia, muito comum isso. Afinal de contas, estamos aí trabalhando 10 horas por dia, não é? 12 horas por dia, 14 horas por dia trabalhando. Não tem problema, porque nós estamos trabalhando para nós mesmos, finalmente, não é? Nos e-mails que a Arata Academy recebe, eu vejo muitos relatos aí de jovens empreendedores que estão trabalhando várias vezes, varando a noite em casa, ou alugaram um escritório pequenininho e estão lá ralando. Também as pessoas têm smartphone, tablet, conectados a qualquer momento. Então a nossa vida é 24 horas diárias de trabalho. O problema, qual é? Na infância, além de fazer o trabalho que a gente entende, que é o trabalho técnico, nós também temos que fazer um monte de outras coisas que nós não entendemos e que, sendo honesto, não necessariamente gostamos de fazer. Então hoje a nossa empresa aqui tem contadores, temos advogados, temos programadores, temos equipe de comunicação e antigamente eu que fazia tudo. Eu era a empresa. Planilha de vendas realizadas, emissão manual de nota fiscal, revisão de contratos, programação dos sites, eu que fazia a programação, respondia e-mails, tudo era eu, sozinho no começo, era uma loucura. E eu consegui dar conta por causa das técnicas que eu mostro lá no Produtividade Ninja. Se não fosse isso, ficaria impossível. Então, quando a gente diz que na infância o dono e o negócio são a mesma coisa, se a gente remove o dono, não tem empresa. E isso é muito perigoso, é um processo que inevitavelmente vai trazer problema. Por que vai ter problema? Vamos pensar um pouco. Começamos com empolgação. Trabalhamos duro para ter um diferencial, para nós oferecermos o melhor aí da praça. Os clientes vão chegando, você começa a lucrar, fica feliz, vê o potencial, fica mais animado. Só que quanto mais clientes aparecem, também aumenta a quantidade de trabalho. Fica difícil de dar conta de tudo. Nós ficamos sobrecarregados. E aí algumas das bolas começam a cair. Esse é o momento em que o empreendedor começa a se arrepender. Ele fica frustrado ou fica com dúvidas. Será mesmo que é isso que eu quero fazer? O resultado é que alguns desistem e fecham o negócio para voltarem a ser empregados. Na verdade, eles sempre foram empregados. Mesmo quando eles tinham um negócio próprio, eles agiam como empregados. Ou então, o que acontece geralmente é o seguinte. Para dar conta do recado, desse trabalho que vai aumentando, o empresário fala, vou dedicar mais horas de trabalho. Então, em vez de trabalhar 10 horas por dia, trabalha 12. Em vez de trabalhar 12, trabalha 14. Faz aí 15 minutos de pausa para o almoço, come um lanchinho, trabalha no fim de semana, deixa de passar tempo importante com a família, deixa de se cuidar. O trabalho parece cupim. Quanto mais tarefa você vai matando, mais coisa aparece. E aí você percebe que não tem um negócio, você tem um emprego. E repito, por favor, não existe nada de errado em gostar do negócio. Vamos lembrar daquele exemplo do camarada que trabalhava no banco, cozinhava muito bem, por isso ele montou o restaurante. Talvez para ele valesse mais a pena trocar de emprego, se tornar cozinheiro no restaurante de uma outra pessoa. Por isso que às vezes eu até dou um break nos amigos meus que são empreendedores, são palestrantes, eles ficam botando pilha em todo mundo para ser empreendedor. Até entendo o entusiasmo deles com o empreendedorismo, compartilho desse entusiasmo, mas a grande verdade é que as pessoas são diferentes, com sonhos diferentes, compromissos diferentes, com prioridades diferentes na vida. É um grande erro achar que todo mundo tem que ser empreendedor. Da mesma maneira que é um grande erro achar que todo mundo tem que ser empregado ou qualquer outra coisa. É um erro ainda maior uma pessoa que tem um talento que poderia ser utilizado muito bem no emprego e ser reconhecido com isso, resolver empreender mal feito e aí não faz nada direito. Então, para quem quer ser empreendedor, essa pessoa tem que abrir mão da parte da arte que existe naquele emprego. Então, o nosso amigo, ele tem que sufocar um pouco aquele cozinheiro de dentro dele para deixar florescer e crescer aquele empreendedor de dentro dele. Então, no rol de responsabilidades dele, existe algo mais importante do que ele comprar os ingredientes fresquinhos, mais importante do que ele cozinhar, mais importante do que ele dar instruções para os garçons, para os faxineiros, mais importante até mesmo do que atender os clientes abrindo a porta, aquele sorriso genuíno, bem-vindo ao meu restaurante, é o trabalho de empreendedor, um trabalho estratégico de fazer o negócio crescer de forma saudável. É mais tempo na frente do Excel, menos tempo na frente do forno. Uma certa ironia, né? Para quem era bancário e resolveu montar um restaurante, vai ter que voltar para o Excel. E não dá para fazer isso se esse empreendedor está o tempo todo ocupado com trabalho técnico. Você pergunta aí, amigo, está fazendo propaganda? Está abrindo restaurantes novos?
está trazendo mais clientes? Ele fala, cara, não dá, não tenho tempo, eu tenho que ficar lá na cozinha. Ele somente está fazendo trabalho técnico. Isso é errado, é uma das razões de frustração desse negócio que ele tem, que é um negócio infantil. Né? Em outras palavras, não adianta ser tecnicamente competente para construir um negócio firme. Além de entender do assunto técnico, eu tenho também que me dedicar na construção de uma estratégia, de um sistema adequado que vai permitir ganhar escala. Caso contrário, eu vou ficar sobrecarregado. Não é humanamente possível fazer aquele trabalho técnico e também fazer o trabalho de empreendedor sem ficar patinando. Então cuidado com aquela ganância do sonhador. O que é a ganância do sonhador? Tem gente que quer pegar a melhor parte de cada opção. Fala assim, eu quero trabalhar igual empregado e eu quero lucrar igual dono. Só quero fazer aquele trabalho técnico que eu domino, que eu gosto, que é cozinhar. E também eu quero a autonomia e o lucro que o dono recebe. Só que eu não quero fazer aquele trabalho de gerenciamento, estratégia, cuidar de negócio. Essa parte eu não quero, não. Eu não quero a responsabilidade de ter que fazer a empresa ficar firme, de montar um sistema. Cuidado. Essa ganância vai nos consumir. Então vamos tomar bastante cuidado. Um negócio que não pode operar independentemente da presença ou ausência do seu fundador não é um negócio, não é um empreendimento, é apenas um emprego. Pode ser que o empreendedor tenha muita satisfação de fazer todo o trabalho pessoalmente. Tem alguns até que dizem, a empresa cresce com o olho do dono, tem que ter a mão do dono nas coisas. Tudo bem, mas o que acontece quando o dono fica doente? Ou quando ele tem que cuidar de algum assunto familiar? Ou quando ele quer tirar férias merecidas? Então, por tudo isso, é fundamental que o foco seja na criação de uma empresa mais madura do que essa descrição, que é a descrição da infância. Não podemos ficar na infância em ponto final. Se você é empreendedor e se identificou com o cenário apresentado até aqui, então anote no caderno. A empresa precisa amadurecer. Ou então é hora de fechar tudo e procurar um emprego. E não tem nada de errado com isso. Esse é um dilema essencial. Talvez você encontre muita felicidade, muita satisfação assumindo um emprego que faz as coisas que você gosta e sem ter a dor de cabeça que o empreendedorismo apresenta. Agora, se você realmente quer ser empreendedor, então é muito importante largar a mão de algumas coisas que estão atrasando o seu crescimento, estão aborrecendo os seus clientes, estão frustrando os seus parceiros. Está na hora de montar uma empresa de verdade. É hora de contratar gente boa. Essa é a próxima fase, que é a fase de adolescência. A próxima parte do vídeo vai falar sobre isso e apenas para os assinantes do Empredig. Se você quer empreender, se você já é empreendedor, talvez aí dono de um restaurante, de uma sapataria, uma pousada, se você é empreendedor digital, se você tem sites, se você é um prestador de serviço, de engenharia, de advocacia, design, se você faz freela, enfim. Se você tem intenção de utilizar o seu talento como um ponto de partida para um empreendimento muito maior, então é muito importante que você veja os 2 próximos vídeos dessa série. Se você já é assinante do Empredig, basta ir para empredig.com, faz o seu login e você vai para a parte de resumos de livros, você vai encontrar os 2 próximos vídeos desta série. Caso você não seja ainda assinante do Empredig, então fica aqui o nosso convite. Tá? A mensalidade do Empredig é muito barata e você tem acesso a vários materiais que vão fazer toda a diferença para você empreender com sucesso e ir para novas fases do seu empreendimento e ter paz de espírito, vendo a sua empresa crescendo de forma sustentável e ética, com qualidade de vida para você e também para os seus colaboradores.